pessoal, tá vendo que esse erro 084, não é que aqui a live eu estou falando para você sobre o erro 0084. Não quero te dizer isso. Eu quero te dizer que é quando você é pego aí desprevenido, tá certo? E aí você consulta o manual e o manual não te ajuda muito naquele momento. Entendido? Então o que é que você tem que fazer? O que é que você faria, meu amigo? Não, primeiro de tudo, né, numa situação dessa, a gente tem que manter a calma. A calma. Né? Manter a calma, que não adianta você se desesperar. Você só vai perder tempo, né, e causar um estresse bem maior. Então, assim, você mantém a calma e vai verificando no manual as possíveis causas, né? Então, nós vimos aqui, como já listou aqui, né, o que é que pode ter ocorrido, né? Dentre essas possibilidades, a gente vai olhar ali qual seria a mais provável, né? Por exemplo, né, tem uma causa, né, que é ali dos mau contato nas conexões, né, que eu não estou conseguindo ler daqui direito. Mau contato nas conexões entre o controle principal e o módulo de potência. Pronto, isso aí você vai ter o acesso a isso ali no inversor. Boa. Né, tem que ver isso aí. Isso é um circuito interno. Né? Esse inversor passou há pouco tempo por uma manutenção eletroeletrônica, então você tem que ver isso. Então, olha, a gente gosta sempre de deixar com vocês aí 2 ou 3 dicas para que você possa, tá certo, sair de uma enrascada dessa. Então a primeira dica que a gente dá é essa: mantenha o quê? A calma, tá certo? Porque provavelmente você já passou por algo parecido, se não, tá certo? Se não, mantenha a calma e tente resolver. Vou até desligar aqui para poder diminuir o ruído. Pronto. Então, mantenha-se a calma e tente resolver o problema. Então, aqui no manual, só trouxe esses 3 pontos aqui, limpo e seco para você, tá certo? Beleza. Aí você vai observar lá, lembrando sempre do método 100, tá certo? O que é que eu conheço sobre os módulos de controle principal ou de potência aqui do inversor de frequência? Você conhece isso? Não. Alguém na empresa conhece isso? Aí você tem que fazer esse questionamento. Alguém na empresa conhece isso? Tá certo? Beleza. Qual a segunda? Bem, ninguém na empresa conhece isso, mas pode ser outra coisa, hardware não compatível com a versão do firmware. Vamos lá. Aí, mais outra dica que o professor Alisson disse, olhar o histórico. Pode ser que esse inversor ele foi para a manutenção, não é isso? Certeza. E aí o cara pega a sucata de vários inversores, tá certo? E tenta recuperar o inversor aí para você. E aí o que acontece? Ele pode colocar aí um hardware ou instalar um firmware que não é compatível com os hardwares, ou vice-versa, tá certo? E isso aí, pessoal, você não tem condição de resolver ali na hora, tá certo, pessoal? E aí, a terceira e última dica que pode, né, você pode estar fazendo aí é outra coisa, olha. Tenta reiniciar a máquina, tenta fazer o que eu chamo de dar um carinho especial. Pergunta o que é o carinho para mim especial. O que seria um carinho especial, por favor? Sabe o que é o carinho especial, meu caro amigo? Quero saber de forma holística. É você fazer, conferir todas as conexões, desenergizar o inversor de frequência, energizar. Foi o que nós fizemos, não foi isso? Nós reapertamos aqui, demos um toque novamente dos parafusos, observamos se o módulo aqui de conexão estava, que esse inversor particularmente tem isso, se ele estava ok. Então, pode ser só um mau contato, que você dirá, rapaz, é só um mau contato aqui nos terminais. E colocamos novamente o inversor para funcionar. E o inversor vinha apresentando até certo tempo esse problema, mas ele funcionou. É tanto que nós colocamos no grupo o vídeo do inversor funcionando, mas toda a vida que a gente iria formatar,
carregar novamente o padrão de fábrica, o que é que acontecia? O erro persistia de novo. Então, o que é que isso significa? Isso significa que há uma possibilidade, você pode ventilar a possibilidade de quê? De estar com problemas nos circuitos internos do inversor de frequência. Tá certo? Então, você tem aí uma gama de indícios que podem dizer o seguinte para rapaz, esse inversor, você chega lá para o seu contratante, para o seu cliente, para o seu supervisor, diz, rapaz, ó, prepara o coração, porque este inversor pode vir a falhar de vez. Porque essa falha, se você for pegar as 3 causas da falha, todas elas apontam para uma falha interna, né? Que você não tem acesso ali diretamente na máquina, então você teria que retirar o dispositivo, fazer as verificações, né? E assim, provavelmente, você que trabalha com automação, você trabalha com comandos elétricos, você não trabalha com essa parte de eletrônica de potência, né? Eletrônica dos inversores. Exatamente. Talvez trabalhe. Mas creio eu que não seria. Acho que não. Normalmente, comumente, você não seria essa pessoa, né? Então você teria que mandar para uma assistência, né? Então, assim, é justamente a pergunta que eu queria até fazer para o Alan, para ele falar de uma forma melhor, né? Que ele fala bonito, fala holístico, cara. Eu nunca nem ouvi essa palavra. Então, assim, eu queria fazer essa pergunta para ele pontuar. Beleza. Eu tenho esse dispositivo, deu essa falha, que é uma falha inesperada, né? E em determinado momento essa falha deixou de existir. E o que é que a gente faz? A gente deixa lá, pô, se a falha não tá... Se não apareceu mais a falha, eu deixo lá ela rodando, ou tento fazer alguma outra situação, ou paro a máquina, tento dar manutenção. Qual seria, nesse caso, né, a melhor solução? Pronto. E o que é que eu, particularmente, aconselho você a fazer? Primeiro, prepara o coração do teu cliente, né, do teu contratante aí, do teu setor, que o inversor ele já não está aí dentro das suas condições perfeitas aí de pode ser que não esteja, né? Pode ser que não esteja. Então você só prepara o coração dele. Não condene de cara, porque pra gente aqui, esse inversor custa menos de R$ 1.500, né? É um inversor para uma bancada, é um inversor barato. Pra gente, não é tão crítico condenar ou parar esse inversor, porque é um inversor aqui que a gente usa para fins didáticos. Mas eu quero que você entenda, você técnico de automação, a dor que é parar a produção. Você talvez nunca tenha pensado nisso. Mas a produção é o que garante a sobrevivência, é o sangue que corre nas veias da empresa. Então você condenar ou parar uma máquina por, assim, uma situação que pode ser contornada... Uma situação hipotética e que você não tem a certeza. Que você não tem a certeza... Agora, outra palavra para você anotar, a certeza cabalística, tá certo? Então é algo complicado. Eu digo isso, meus amigos, porque eu já tive do outro lado do balcão, digamos assim, eu já fui proprietário de uma empresa de produção. Então, quando eu tinha empresa de produção, quando uma máquina minha parava, isso era um prejuízo tremendo, porque gera o que a gente chama de perca de tempo na produção, que às vezes você programa a produção toda e essa produção você programa com um mês de antecedência. E cada semana o gerente de produção, né, o engenheiro de produção, o gerente, o supervisor, ele vai dividir para cada funcionário aí o que ele tem que fazer. E aí, se a empresa tiver prêmio de produção, a empresa precisa pagar a produção daquele funcionário porque a máquina parou, não por ineficiência do funcionário, e sim porque o setor aí de produção, a empresa ela não deu as condições necessárias para que o cliente ou o operador exerça seu trabalho. Então é complicado parar uma máquina, entendido? E aí, se você deu o carinho necessário para o inversor de frequência, certo? Resetou, fez lá e ele voltou, no seu lugar, eu preparava o coração de olha, preste atenção, o inversor está dando essas falhas que não são comuns. São falhas, o quê? Inesperadas.
tá certo? Porque o procedimento para parametrizar, para fazer isso, aquilo, outro, ele é desse jeito. E a gente sempre fez isso. Certeza, Né? certeza. A gente sempre fez isso. E agora ele está apresentando isso. Não tem razão para acontecer isso daí. Então prepara teu coração. Já quando tiver uma corretiva programada, ou quando tiver uma manutenção aí que a gente possa parar a máquina, a gente coloca esse inversor para assistência. Ou até mesmo se você tiver sobressalente, né, no almoxarifado, você pode efetuar a troca do dispositivo, né, e pegar esse dispositivo que muito provavelmente pode estar variado e levar ele para uma manutenção, né, fazer uma limpeza, né, fazer toda uma preventiva no dispositivo. Então, assim, são várias situações, né. A primeira é que você não pode condenar logo de cara, né, que você não vai parar a produção por conta de uma causa hipotética, né? Mas assim, se você vai ter que realizar uma intervenção naquilo ali, né? Naquele dispositivo. Só você tem que ajustar, alinhar qual o melhor momento de você realizar essa intervenção. Exatamente. Por isso, meus amigos, mais uma vez, a gente reforça lá o que a gente vem falando sempre do método CEP. Quando você amplia a sua base de conhecimento, você consegue entender de forma mais generalizada os problemas em geral. Hoje, eu não estou te falando do problema 0084. Não estou. Eu estou te falando desse tipo de problema que pega você aí desprevenido. Tá certo, pessoal? Recentemente, um aluno me ligou para tentar resolver um problema, tá certo? Resolver um problema simples. Né? Simples porque eu estava na minha casa, né? Não estava vendo, vivenciando o que ele estava vivenciando. Ele me ligou, né? Eu acho que eu até coloquei, depois eu vou postar para vocês. Acho que na quarta-feira a gente faz essa live aí, mostra para vocês, né? Pedi até autorização para ele. Ele me ligou sobre um soft start que não estava funcionando. E aí ele filmou o soft start e lá no soft start, na tampa do soft start, tinha lá a solução. Se o LED piscar uma vez, o problema é na frequência. E aí quando ele falou, quando ele falou pra gente, quando ele falou pra mim, eu botei no grupo com o Alisson, com o Jadas, e aí o Alisson e o Jadas Batata já disseram, ó, isso aqui é pra mim na frequência, não é? Agora, beleza. Aí como é que eu poderia dizer para ele que o problema era na frequência? Aí eu fui trazendo pela beirada, como a gente diz aqui. Primeiro diz, olha, tu tem gerador aí? Rapaz, não tem gerador. Se não tem gerador, então vamos tentar reprogramar. A gente tentou reprogramar todo o inversor de frequência, tiramos todas as proteções, fizemos todos os procedimentos, mas já estava de cara que era a frequência. Mas ele precisava esgotar ali a base de conhecimento dele sobre aquele problema, e aí ele tem agora um conjunto de informações que podem dar mais segurança para dizer o seguinte, olha, esse soft start aqui, ele tem todas os indícios que deve ir para assistência. Porque ele não sabia mexer na eletrônica, então tem que mandar para assistência. Entendido, meus amigos? Então, essa live de hoje é para te dizer isso, tá certo? Para te dar a sequência de procedimentos que você deve fazer. Isso é para um investidor desse que custa menos de R$2.000, tanto para um investidor que custa R$70.000. É mais sobre o que você não deve fazer do que o que você deve fazer de fato, né? Exatamente. Então, agora você pode estar com essa sensação. Mas eu já sabia disso. Pois é, você sabia disso, mas tenho certeza que você não sabia a dimensão que é você chegar para o seu cliente e dizer o seguinte, olha, tem que condenar o investidor de frequência. É diferente quando você explica, mostra e diga, olha, o procedimento é esse, o que vai acontecer é isso. Então, quem vai mandar
agora no processo não é mais você, é o investidor de frequência. Então, quando ele resolver funcionar, ele vai funcionar. Se você quiser bancar esse risco, tudo bem. Mas a minha sugestão é que você leve para assistência. Vocês entenderam, meus amigos? Mas e aí, tu resolveu ou tu entregou uma solução, né? Que a gente até discutia, né, sobre isso. Exatamente. Sim. Aí ó que tá, você já passou outra live. Isso é outra live. Será que há diferença entre resolver problemas ou, melhor, o tipo de solução? Olha só, pessoal. O mesmo problema, a gente vê falando isso várias e várias vezes. O mesmo problema ele pode ter N soluções, tá certo? Mas algumas soluções, elas não são aceitas, ou seja, elas não tem valor no mercado. Não é isso? Exatamente. Então o cara que chega e diz assim, ó, problema do inversor de frequência. Esse profissional provavelmente não vai ser escutado. Por quê? Porque ali naquele momento ele falou como um expert. E o expert, para você já sabe, ó, o problema é isso, olha no manual e acabou. Você não precisa ser convencido. Mas o contratante, aí seu supervisor ou seu cliente, ele precisa ser convencido. E dentro da situação que ele vem, dentro da experiência de mundo, ele só vai enxergar o valor do inversor de frequência. Com certeza. Você está entendendo? Então você chega e condena só o inversor de frequência que custa não sei quantos R$1.000, ele vai querer uma solução dessa? Não vai. Tá entendendo? Então você precisa ter essas estratégias que a gente está passando para você agora, para que você possa ser ouvido e melhor ser compreendido e tenha aí suas soluções aceitas de maneira mais garantida, tá certo? Porque é diferente você dizer assim, olha, o problema do inversor de frequência, do que, olha, o problema aqui no inversor de frequência é causado por 3 coisas. A gente faz uma sequência de parametrização, que é essa, que a gente sempre faz aqui, a gente já está 5 anos fazendo essa parametrização com qualquer outro inversor de frequência. E aí apareceu esse erro aqui. Esse erro, de acordo com o manual, é devido a isso, isso e isso. Como eu não sei fazer isso, nem sei fazer isso, nem sei fazer isso outro, o que é que a gente recomenda? Eu recomendo que você leve esse inversor para a assistência. Tá entendendo que a resposta Às vezes é diferente? eu nem sei, né? Eu nem posso fazer, né, naquele momento. E não tenho como fazer aqui nesse momento. Pronto. Tá certo? Então você está entendendo a diferença? Então você precisa aí tentar convencer, né? Fazer ser aí compreendido. E isso sim é uma solução útil. Isso sim tem valor. Não é Mas não? isso aí vamos deixar. Que é muita coisa para um dia só. Isso aí tem assunto aí pra gente falar, várias e várias outras lives aí. Então, meus amigos, eu acredito que deva ter encerrado aí, deva ter entregue o material para vocês. Uma live rápida, mas de extremo valor, pessoal, tá certo? De extremo valor para que você comece a ter técnicas e dicas aí práticas de como você vai se deparar, quando você se deparar com esses problemas corriqueiros do dia a dia do chão de fábrica, você ter aí um jeito de superar de maneira mais acertada aí todos esses dilemas, tá certo, meus amigos? Quer falar mais alguma coisa? Não, só complementar que assim, mas eu quero estudar para que não ocorra esses erros inesperados. O que é que eu faço? Aí, meu amigo, não tem pra onde correr não. Aí você só tem que fazer o seguinte, pega o manual do dispositivo, né, e lê o manual. Então, se você conhece bem o manual, muito provavelmente aquele erro não vai ser tão inesperado, né? Você não precisa decorar, como a gente falou, né? Você precisa conhecer e saber ler. Exatamente. Beleza? Então, assim, mas eu quero conhecer, ler o manual, não tem pra onde correr não. Show de bola. Então, é isso daí. Acredito que foi entregue. Mais alguma coisa, meu amigo? Nada. Eu quero só, quando acabar aqui, saber o que é holístico. E até agora eu tô sem saber. É uma visão ampla, generalizada, ou seja, holística. Ótimo, Show de bola? Ótimo. Pois então, meus amigos, nos vemos quarta-feira. Qualquer dúvida, estamos aí.
Qualquer coisa, comentem, bota seu comentário, compartilhe. Estamos aí, né, À disposição. à disposição lá no chão de fábrica. Show de bola, grande abraço e até uma próxima, se Deus quiser.